Deixa eu convidar você para a oração. Vamos orar. Irmãos e irmãs, coisa tá feia. Tá feia. E as pessoas não estão se dando conta. Estão achando que tudo é normal, tudo é normal, o mundo é assim. Não é assim, não. Está caminhando para ser assim. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus e Senhor, Senhor e Deus, Tu és verdadeiro. Quero Te glorificar hoje, Senhor, claro, por este dia, Te glorificar pela vida de cada irmão e irmã que vai cultuar a Deus conosco, aqueles que vão depois ouvir a palavra através das mídias, YouTube, nosso blog, Twitter, através do nosso grupo. Mas eu quero Te glorificar hoje especialmente, Senhor, porque o Senhor é longânimo. Longânimo é a mesma coisa, trocando em miúdos assim, que paciente. O Senhor tem muita paciência. Quanta paciência o Senhor teve e tem comigo. O Senhor é bom. E cada dia mais eu entendo quando Jesus falou: bom é só Deus. O Senhor é bom. Nós exaltamos e glorificamos o Senhor pela Tua longanimidade. E só o Senhor pode ser tão longânimo assim. Só o Senhor pode ser tão paciente assim, porque o Senhor conhece o futuro. O Senhor sabe, e nós não sabemos. Nós nos atemos à ansiedade, a resolver as coisas de agora para agora, porque não sabemos o futuro. E pouco confiamos no Senhor. Te adoramos, Senhor, e nos juntamos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, cultuá-lo em espírito e em verdade, proclamar a Tua santa palavra. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. E, se possível, se for da Tua vontade, livra-nos também dos mentirosos. Esta é minha oração. Por mim, por todos aqueles que estão e estarão conosco, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, amanhã eu não vou fazer a programação, vou descansar. Estarei aqui, se alguém precisar de alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, qualquer coisa, estarei aqui. É só avisar aí no Zap e a gente está aqui sim, viu? Mas eu vou descansar minha cabeça. Amanhã é feriado, eu vou descansar. Segunda-feira a gente está de volta, tá? Tinha outra coisa que eu ia falar. Me esqueci. Hoje eu quero falar para nós, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me ensino aqui todos os dias.
Quero dizer que eu aprendo todos os dias. Porque o primeiro ouvido que ouve aquilo que eu falo é o meu. Depois é o de vocês. E eu aprendo aqui todos os dias, eu aprendo. Por exemplo, hoje eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã. Talvez você leia o título, você que está pelo Facebook. Você fala, mas eu já sei isso. Eu acho que você não sabe. Não, eu não estou duvidando da sua sabedoria, do seu entendimento, não é isso. Eu estou dizendo para você que a gente sempre procura aqui mergulhar um pouquinho mais fundo nas coisas. Então eu quero falar para você o que é o Evangelho. O que é? Se eu pergunto, a gente está numa conversa, eu e você, vamos lá, estamos aqui sentados, estou na casa aí do irmão, tomando um café, um golinho de água gelada com gás, e aí eu pergunto para você, ô irmão, irmã, o que é o Evangelho? É claro que eu falo de um monte de coisa, eu não falo só da Bíblia, mas a Bíblia é o meu foco. A gente pode conversar de um caminhão de coisas, né? Mas o meu foco é sempre a Bíblia Sagrada. Aí o que você vai falar para mim que é o Evangelho? O que você responderia para mim? Porque Jesus falou que a gente precisa levar a palavra, pregar a salvação, né? Não falou? Agora, se a gente não conseguir explicar nem o que é o Evangelho para alguém, aí como é que a gente vai levar a salvação? Né? Primeiro eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Evangelho não é fé. Não é. O Evangelho não é arrependimento. O Evangelho não é. O Evangelho não é novo nascimento. Também não é. O Evangelho não é a igreja. E o Evangelho também não é o batismo. Então o Evangelho não é fé, Evangelho não é arrependimento, não é novo nascimento, não é igreja e não é o batismo. O Evangelho produz, cria em todos nós isso e outras tantas coisas. Mas ele não é isso. Não é. O Evangelho primeiro que o Evangelho é para pecadores. O Evangelho não é para santarrão. Não. O Evangelho não é para quem está no céu. O Evangelho é para nós aqui da terra, para nós pecadores. Por causa disso que a igreja é lugar de pecador. Um parênteses aqui. Pecador que quer mudança de vida. Porque senão a gente... sujeito entra bêbado, alcoolizado lá na igreja, atrapalhando todo mundo, mexendo com mulher, como já aconteceu.
Eu já vi, eu já participei de um negócio assim. Tive que pegar o sujeito pelo pescoço, drogado dentro da igreja, mexendo com mulher, mas mexendo não é. Primeiro você fala baixinho no ouvido, o sujeito não resolve, continua com palhaçada, pega pelo pescoço e põe para fora. Ué, mas você não está dizendo que a igreja é lugar de pecador? Sim, mas pecador arrependido. O sujeito está em pecado e ainda vai incomodar os outros. Como é que uma mulher vai ficar dentro da igreja com alguém querendo tocar nela? Né? Então vamos deixar isso bem claro. Senão, não pode tirar. Né? O sujeito está lá bêbado, alcoolizado, está drogado, está sei lá o quê. Atrapalhar o culto? De jeito nenhum. O culto é para Deus, não é para ele. A atração do culto, se é que pode se falar assim, é o nosso Senhor. Não é nenhum ser humano, muito menos o pregador. Porque nenhum dos autores dos evangelhos e nenhum autor de nenhuma carta bíblica, né, escreveu aquilo para se engrandecer, para ficar famoso. Você acha que Paulo escreveu as cartas, tudo para ficar famoso? Para comprar avião? É claro que não, né, meu irmão? Pastor, mas era outro tempo. Não, mas nenhum deles escreveu, pregou Jesus para ficar rico. Nenhum deles ficou. Mas não, que ser rico tem algum problema, não é isso. É que tem uns que enriquecem com o dinheiro de dízimos e ofertas. Então, evangelho é para pecadores. O evangelho é a revelação. O querido irmão Edjalma, o que você escreveu está certo, viu? Está certinho o que você escreveu, eu li aí. Às vezes passa muito rápido, eu não consigo ler, mas o que você escreveu, Edjalma, está certinho. O evangelho é a revelação da justiça providenciada por Deus através de Cristo aos injustos. Olha só o que é o evangelho. O evangelho é para pecadores e é a revelação da justiça providenciada por Deus através de Cristo para os ímpios, para os injustos. Isso é evangelho. E isso está na Bíblia, não com essas palavras aqui que eu usei. Mas se você abrir aí Romanos, capítulo 1, versículo 17, você vai ler o que eu acabei de falar com outras palavras. Né? Às vezes a gente fala da Bíblia com as palavras nossas, né? É errado, isso está mudando a Bíblia. Não estou mudando. Não estou mudando. Estou usando as minhas palavras, só isso. Se eu estiver usando as minhas palavras e falando exatamente a mesma coisa, não estou mudando nada. O Evangelho são as boas novas mesmo. Mas não são as boas novas minhas. O Evangelho são as boas novas sobre uma pessoa, Jesus Cristo. O Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho não é sobre a igreja, por causa disso que o Evangelho não é igreja. O Evangelho não é sobre o batismo. O Evangelho é sobre Cristo.
Se você lê Atos capítulo 4, versículo 12, você vai ler lá sobre Cristo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome que importa que sejamos salvos, a saber, Jesus Cristo. João 6,37. Ninguém é salvo. E quando salvo é um negócio... Quando a gente diz salvo, olha, salvo, você vê na televisão às vezes, né? A pessoa estava à deriva no mar e foi salvo. Agora de manhã eu li assim a manchete só, porque tem coisa que eu nem leio. Tinha um casal dentro de uma bolha, sabe essas bolhas enormes de plástico? Eu não sei aonde, nem sei se foi no Brasil, não sei aonde. Mas eles estavam à deriva no mar, acho que entraram naquilo no mar e o mar foi levando, né? E eles foram resgatados numa praia. Foram salvos. Os homens são salvos. Não porque fizeram alguma coisa para ser salvo. Nem porque vão ali, ou vão lá, ou são daqui, ou são de lá. Aliás, a Bíblia condena veementemente essa história de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Não tem isso lá na Bíblia? Porque certa vez, gente, nossa, mas aquilo me marcou tanto, a maneira que a pessoa falou, sabe, a entonação de voz que ele usou para falar isso. Eu estava dando aula, a aula acabou, tal, tchau, não sei o que, papapá, estamos descendo assim a escada, já tinha descido uma turma e aí estava descendo essa pessoa que eu nem sei direito quem é. Mas se eu falar, vai falar a igreja, né? Eu não queria fazer isso. Né? Mas o sujeito dizendo, Jesus é tal coisa e eu sou, sabe, numa empáfia, como se aquilo fosse levar ele para o céu, ou como se aquilo transformasse ele numa pessoa melhor do que a outra com quem ele falava, um orgulho denominacional. Eu me senti mal. Eu não falei nada, mas eu vim para casa com aquilo, até hoje eu tenho aquilo, sabe? Eu achei aquilo assim algo diabólico. Mas a pessoa falou. Então a gente não é salvo porque frequenta esta denominação ou aquela, porque segue. Aliás, ninguém deve seguir pastor nenhum. Porque pastor não tem a capacidade de salvar ninguém. Aliás, ninguém tem a capacidade de salvar ninguém. Pastor prega a palavra. Então o Evangelho são as boas novas. Não daquela igreja, nem daquele homem, mas do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, irmão, irmã, são 4 evangelhos. E o Evangelho, os evangelhos, os 4, conjuntos, os quatro, mas os 4 falam da mesma coisa. Só que cada escritor, Deus é fantástico, né? Deus é formidável. Cada um escreve a mesma coisa e Deus usa cada um para escrever a mesma coisa, mas do seu jeito, dando ênfase às coisas que o escritor mais foi chamado a atenção. Um era
era coletor, né? Você vê que ele fala de dinheiro. O outro era médico, fala muito de doença. Olha como Deus é maravilhoso. Deus não muda ninguém. Deus nos usa. Não no sentido pejorativo do termo usar. Porque o pejorativo é usar, depois de usado, joga fora. Mas Deus não faz assim. Deus nos usa para o seu reino. Então, o Evangelho, ele no seu bojo, quer dizer, dentro dele, no contexto dele, ele tem fatos históricos, ele tem teorias incontestáveis. Alguém, às vezes, contesta uma teoria do Evangelho, mas é por pura ignorância. Porque o Evangelho explica, além de ser teórico, ele explica os fatos. Eu queria convidar você para ler. Aliás, os convites que eu faço é sempre para você ler, né? Ou para ler ou para cultuar Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 4. Fala assim um pouco dos evangelhos, né? Cristo, o Filho de Deus, morreu por nossos pecados. Isto é evangelho. Isto é evangelho. São as boas novas sobre uma pessoa, Jesus Cristo. Eu poderia, gente, sem exagero, sem querer, mas a gente ficaria aqui até 2, 3 horas da tarde, eu falando. O evangelho é coisa maravilhosa, não tem fim. Você já chegou não sei, teve algumas experiências na vida que na época eu falava, mas para que serve isso? Depois o tempo passou, eu falei, para que serviu isso? E vez por outra eu descubro para que serviu aquilo. Você já cavou um poço? Poço não tem fim. Tem um objetivo, mas não tem fim. Se você cavou um poço para achar água, o final do poço para você é a hora que brota a água. Mas você pode continuar cavando. O Evangelho é algo assim, não tem fim. A gente fica falando aqui. E o que o Evangelho faz na pessoa? Quando você fala de Jesus, quando você fala da vida de Jesus, quando você fala que Jesus, Deus homem, o homem perfeito, perfeito, sem pecado, sem mácula. Esse homem andou aqui na terra, pisou no mesmo lugar que a gente pisa, respirou esse ar que a gente respira. Este Deus caminhou aqui com com todas as qualidades e no meio de todos os defeitos, mas não assimilou esses defeitos, exalou qualidades. E o Evangelho, querido irmão e querida irmã, ele salva todo aquele que nele crê. Às vezes a gente não fica, eu não sei, às vezes, assim, quando eu estou muito abatido, triste, isso tem acontecido regularmente na minha vida, esse abatimento e essa tristeza. Mas às vezes não veio na sua cabeça, assim, irmão, irmã, você nunca pensou, será que eu sou salvo mesmo? Porque eu sou uma pessoa assim tão... Será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será?
Eu não sei, eu não me vejo salvo. Você nunca pensou assim? Mas quando você pensar desse jeito, eu já pensei várias vezes isso. Mas quando você pensar desse jeito, você só rebusque em você. Você crê no Evangelho? Ah, eu creio. Então você é salvo. Porque o Evangelho salva aquele, o Evangelho salva todo aquele que nele crê. Por quê? Porque o Evangelho é verdadeiro e é o que diz de Cristo, Filho de Deus. O que o Evangelho diz? Que Cristo diz muitas coisas. Mas o bojo, o contexto é que Cristo morreu pelos nossos pecados. É isso que o Evangelho diz. Então, se você crê que Cristo morreu pelos seus pecados, você é salvo, porque você é perdoado. O Evangelho é que converte os pecadores. Não somos nós, meros pregadores, proclamadores da palavra. Não é? Convenço ninguém. Se eu convencesse alguém, se eu tivesse esta capacidade de convencer as pessoas, né, nós teríamos aqui milhares, milhões, quem sabe, de pessoas cultuando a Deus agora. Mas eu não convenço ninguém. Quem convence é o Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para os cristãos. O Evangelho é que salva os crentes. O Evangelho não tem poder, nem o Evangelho, para fazer crente. O Evangelho salva os crentes. Como é que a gente faz crente? Mas crente é feito? Claro que é. Crente em Cristo, tá? Quando a gente fala crente, a gente fala... É crente em Cristo. Quando a gente prega o Evangelho, a gente está utilizando de um meio para fazer crente. Mas quem faz o crente não é o pregador, é o Evangelho que está sendo pregado. Porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você entendeu isso que eu falei? O Evangelho salva os crentes. Mas o Evangelho não faz crentes. O que tem o poder de fazer crente, por que eu digo tem o poder? Porque não é todo mundo que ouve o Evangelho, né, que é tocado por esse poder. É a pregação do Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho, a gente leva a informação de que só Jesus salva. Por causa disso que a palavra diz, a pregação do Evangelho é necessária, a fé. A gente prega o Evangelho para que a nossa fé e a fé daqueles que nos ouvem se fortaleça. Por quê? Do mesmo jeito que, vez por outra, a gente tem aqueles pensamentos assim, será que eu sou salvo? Né? Eu sou tão assim, nossa,
Então, a pregação do Evangelho nos fortalece, nos faz lembrar. Então, a pregação é que tem o poder de levar pessoas ao Evangelho. A pregação do quê? Do Evangelho. A Bíblia diz assim: como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que as pessoas vão crer em Jesus se elas não ouvem de Jesus? E como ouvirão se não há quem pregue? Por causa disso que isso está em Romanos 10, 14. Há anos eu falo, cuidado com o que você ouve. Às vezes alguém me manda um vídeo, pastor, dá uma olhada nisso aí. Eu não vou olhar, gente, eu não vou olhar. Eu não vou perder tempo. Porque infelizmente... Não, mas você não pode dizer, não, eu não vou perder tempo de olhar. Você tem que ter discernimento para saber se isso que você está ouvindo vem de Cristo, ou vem de homens, ou vem do próprio Satã. Agora, se a pessoa diz, olha, eu ouvi isso aqui, mas eu estou meio em dúvida, viu? Por causa disso, disso e disso. Opa, aí é diferente. Gerou dúvida, vamos ver para esclarecer. Agora, ver o que você acha, eu não acho nada, não perdi nada, como é que eu vou achar? Então, o que nós precisamos entender sobre o Evangelho é isso, amados irmãos e queridas irmãs. Quando a gente prega, quando eu estou proclamando a palavra de Deus, né? Tem um poder nessa pregação, nessa proclamação? Claro que tem. Mas esse poder não é emanado por mim, não sou eu que transmito este poder. O poder é da palavra. É isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente ouve às vezes, né? E aquele pastor tem tanta unção, eu já fico meio assim, porque não é para glorificar quem está pregando, é o que está sendo pregado. Você está entendendo como a gente precisa discernir as coisas? Aquele pastor não tem unção. Eu já ouvi isso. Quer dizer, não é ele que não tem ou ele que tem, você que não sabe o que você fala. Porque, e quando você lê o Evangelho e aquilo te convence, puxa vida, não tinha prestado atenção nisso, olha, não sei o quê. A unção é de Deus, não é de pastor, não é de nada. Cristo crucificado tem o poder de cancelar a dívida do pecado. É isso que você precisa entender. O sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário tem o poder de expiar o pecado. Por causa disso que João diz lá que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Porque aquele sangue derramado, o sangue de Jesus tem poder. Poder de quê? Você já ouviu essa frase? Sangue de Jesus tem. São frases do mundo evangélico, né? Que tem poder mesmo, está na Bíblia, mas é para nos purificar do pecado. Quando Cristo morre,
Ele morre porque ele derrama o seu sangue na cruz e ele ressuscita. Ele cancela todo o pecado daquele que nele crê. Quando diz naquele que nele crê, é aquele que crê que este sacrifício de Jesus, né, cancela o pecado de quem crê nesse sacrifício. O Evangelho não é um recurso humano. Vamos escrever aqui para a gente ver se as pessoas leem aquilo. Não. Claro que não. O Evangelho é um recurso de Deus, não do ser humano, para a gente entender aquilo. Porque o salário do pecado é a morte, desde lá de trás, por causa disso que se sacrificava animais. Sacrificava animais. No judaísmo, o sacrifício de animais em outras religiões não é. Eu sou estudioso, gente. A gente estuda as coisas. Hoje se sacrifica animais não é para cobrir o sangue daquele animal, cobrir pecado. É para que a entidade receba aquele animal, aquele sangue, para fazer alguma coisa para você. No passado, no judaísmo, no Antigo Testamento, se sacrificava animais para aplacar a ira de Deus, até a vinda de Jesus. Por causa disso que Jesus é chamado de o Cordeiro Santo de Deus, porque a partir de Jesus o sacrifício de animais não perdeu sentido. Mas coitadinho do animal. Ora, sacrificaram o animal num ritual até a vinda de Jesus. E para comer o animal, não iam sair, e comiam também, né? Não se sacrifica animal. Você já tem umas... Oh, meu Deus, o tempo. Deixa eu falar, não vou entrar nesse assunto. Porque tem umas bobagens, não preciso falar. Tem umas bobagens, negócio de... não pode matar o porco, não pode matar o coelho, não pode matar o cabrito, onde já se viu matar o boi, porque carne de vaca não é boa, fique sabendo você. Carne boa é a carne do boi. Mas não pode matar. Você já pensou se todas as vacas, os bois que existissem não fossem mortos porque esses animais são criados exatamente para isso. Certa vez eu estava fazendo um programa, uns 15, mais 18, 20 anos atrás, eu acho. E a esposa de um pastor muito famoso, famosíssimo, né? E eu falei que um dos grandes poluidores do ambiente, né, era o pum, a flatulência dos bovinos, do boi, da vaca, porque tem gás metano. E uns 2, 3 dias depois de ter feito esta declaração, eu me encontrei com essa irmã, esposa de um pastor muito famoso, e ela ria, olhava para mim: pastor Mário, o senhor falou não sei o que. Eu falei, e é verdade, mas como? Mas é verdade, os gases expelidos por esses rebanhos de bovinos infestam o ambiente, é um gás metano, mexe com a camada de ozônio. Esses animais são criados para morrer e virar bife mesmo. Bom, quem não come, muito gostoso. Eu às vezes vou lá andar a cavalo lá
Aliás, amanhã eu quero ver se eu arrumo um cavalo para andar. E eu vejo aqueles bezerrinhos, olha, ainda brinco o pessoal do lado, né? Ô, picanha boa que sai daí. Porque tem umas pessoas, não, só come sem pagar. Bom, o Evangelho é isso. Jesus foi aflito, ferido de Deus e oprimido. Está lá no Velho Testamento, em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Deus sacrificou seu próprio Filho para a nossa salvação. O que é salvação? Irmãos, o que é salvação? Salvação é segurança eterna. Salvação é segurança eterna. Isso é espantoso, isso é extraordinário, isso é formidável, isso é maravilhoso. Claro que é. As pessoas valorizam muito pouco o pecado, pecam como se não fosse nada. Não tem esse negócio de pecado. Isso é coisa de religião para controlar o povo. E isso é coisa de marxista. Jesus fala do inferno, o Velho Testamento fala do inferno. Abre seu olho. Cristo é o motivo do Evangelho. Sem Cristo não há Evangelho. E o Evangelho é o jeito, aliás, um jeito maravilhoso que Deus achou, se é que assim pode se dizer, para nos explicar sobre a vinda do Deus homem, morrer por cada pecado nosso, para nos dar a segurança da vida eterna. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, glórias a Ti, Senhor. Como é bom, como é maravilhoso entender as coisas, Senhor. Compreender por que existe o Evangelho, cada um dos Evangelhos, né? São 4. As cartas. Por que existe o livro do Apocalipse? Como é bom saber por que existe Malaquias, Oséias, como é maravilhoso entender, compreender. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. O Senhor é bom, só o Senhor é bom. Eu te louvo, te agradeço. Bondoso Deus, longânimo Deus, no nome do Cristo Jesus. Amém. Tenham, amados irmãos e queridas irmãs, um ótimo feriado. Se Deus assim, então amanhã a gente não se encontra aqui, tá? Mas se Deus nos permitir, na segunda-feira, a gente está de volta aqui para proclamar a palavra de Deus.